Olá, paz do Senhor, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Muita gente acompanha com a gente as lições da Escola Bíblica pelo grupo, pelo YouTube, pelo WhatsApp. E a lição desse mês agora, nós estamos entrando aqui nessa lição da Escola Bíblica. Estou fazendo aqui a propaganda da CPAD, as lições bíblicas de adultos, quarto trimestre de 2025. Corpo, alma e espírito. Muito boa essa lição. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, na lição de hoje, a nossa primeira lição, para você que gosta de estudar, vai passar na tela aí os textos para você também estar lendo junto conosco e você vai entender os propósitos de Deus aqui nessa lição: o homem, corpo, alma e espírito. Então, vamos começar a estudar? Você está disponível para estudar? Você gosta de estudar? Esse vídeo é para quem quer estudar essa lição da Escola Bíblica. Se você tiver alguma pergunta, pode escrever nos comentários aí embaixo, que nós respondemos também as suas perguntas, tá? Se for uma pergunta muito complexa, a gente grava até um próximo vídeo para responder. Se for alguma coisa fácil, eu já respondo aí no comentário mesmo. Compartilhe esse vídeo também com aquelas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, por favor, compartilhe, curta, porque isso ajuda o canal. Se você não curtir, o canal não cresce, aí daqui a pouco eu desanimo de gravar aqui. Então, por favor, estou chamando a tua atenção, puxando tua orelha, curta, compartilhe, aperte o sininho aí das notificações. E também, claro, me ajude a chegar a passar dos 1000 inscritos aqui no canal. Está subindo bastante, graças a Deus, já está com mais de 400, quer dizer, está faltando bastante para 1000. Me ajude aí, 1000 inscritos no canal aqui. Por favor, me ajude, tá certo? Vamos para a lição então, para nós não perdermos muito tempo, porque não vai ser também muito demorado aqui. Vou dar uma passada geral na lição sobre o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo para essa lição está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que eu leio para você. É assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui já começa falando sobre alma, corpo e espírito. Algumas religiões, como por exemplo o Testemunho de Jeová e outras, não acreditam que exista corpo, alma e espírito. Eles acreditam que existe só espírito e corpo. Eles não sabem definir o que é o espírito e a alma. São duas coisas invisíveis. Só o corpo que é visível. Mas isso que está falando com você aqui, que faz eu mexer com as mãos, com os olhos, isso que faz você andar, caminhar, sentir, isso é a alma, é o que está dentro de nós. E o espírito é o sopro de Deus em nós. É uma fagulha de Deus que está dentro de nós. Por isso que nós temos o desejo de adorá-lo, de louvar, de cantar. Isso é a parte de Deus em nós. Então nós somos corpo, alma e espírito. Como Deus é trino também, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como o número 3 está na essência de Deus em várias coisas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A água que é a coisa mais preciosa que tem nessa terra aqui é composta de três coisas. Eu perdi aqui agora a palavra, não é elementos, mas é uma outra palavra que eu perdi agora, mas é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então o número 3, o planeta Terra depois do Sol é o terceiro. Depois do Sol é o terceiro. Então o número 3 está em todas as partes, que simboliza e representa a Trindade, representa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então corpo, alma e espírito. Vamos para a lição para a gente não sair muito da lição. A verdade prática é: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente como um ser, com todo o nosso ser. Agora nós vamos para a leitura e você vai acompanhar na tela, já que você está aí disposto a estudar, você vai acompanhar na tela algumas das leituras que nós vamos fazer aqui para você ficar bem inteirado desse assunto. Tá bom assim? Vamos lá, vamos começar aqui com a lição que está em Gênesis 1, a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou Deus, o Senhor, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo 23. Disse Adão: essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, portanto do varão foi tomada. A introdução dessa lição está dessa forma. Deus criou o homem da forma especial como um propósito especial. Está em Gênesis 27, 28, 27, 28. E ele fez isso como um ato de coroamento da criação. E fez isso de maneira sublime, distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, em Gênesis 1, 24, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Gênesis 1, 22. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra, e é pelo sopro de Deus. O sopro de Deus em seus narizes, está escrito em Gênesis 2, versículo 7. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada, saudável, no espírito, na alma e no corpo, e sobre a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, eminente e eterno retorno ao Criador, como dizem 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Vamos para o tópico primeiro dessa lição: a tricotomia humana. Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar que o homem, como foi criado e com os propósitos. Vamos começar de novo aqui. O tópico 1 diz assim: a tricotomia humana, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito foi criado. Gênesis 1, 26 a 29, Gênesis 2, versículo 15, Salmo 8, versículo 3 e 9, Efésios 1, versículo 3 e 6. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? E para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos, em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. 1 Coríntios 2, 1 e 16, 2 Timóteo 3, 16, 17, Hebreus 4 e 12. A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do homem, do ser humano, o corpo, a alma e o espírito.
Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento, no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Deuteronômio 4:9, Salmos 42, versículo 11, Salmo 139, versículo 16, Daniel, versículo 7, capítulo 7, versículo 15, Zacarias, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, Mateus 10, 28, Lucas 1, 46 e 47, e 1 Coríntios 14, do 14 ao 15. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Em Lucas 24, 39, João 12, 27 e Lucas 23, 46. A primeira e explicitamente apresentada no ato da formação do homem, ela é explicitamente apresentada lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito, que está lá em João 4, 24, foi constituído de uma combinação única, um elemento físico, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Em Gênesis, está em Salmos 33, 6, em Hebreus 1, 13 e 14. Os animais não possuem a parte material que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, a sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Está em Levítico 17, versículo 12 ao 14. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2, 7, é alusivo ao homem, é shahim no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso significa que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludido implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Deu para você entender aí, você está entendendo como é esse estudo, ele é bem longo, tá? Esse vídeo aqui é só da primeira lição, nós somos 13 lições nessa revista. Então, ele é bem expansivo, esse assunto sobre corpo, alma e espírito. Mas nós vamos agora para o segundo tópico dessa lição, que é a distinção entre alma e espírito. Você vai acompanhar comigo na tela aí e, por favor, aproveite para ir fazendo os comentários, as perguntas, que nós vamos te ajudando aqui nesse ensino, na nossa revista da escola. Vou mostrar de novo para você aqui, tá? Esse aqui, corpo, alma e espírito. Aí está aparecendo ao contrário, né? Porque o vídeo tá com a imagem ao contrário. Mas essa é a nossa lição que nós estamos estudando aqui. Vamos lá então para o tópico de número 2, a distinção entre alma e espírito. Tópico 2, a distinção entre alma e espírito. A alma, do hebraico nefesh e do grego psique, alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados, aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1, 20. Alma vivente, nessa acepção a palavra alma é usada também para os animais, Gênesis 1, 24. E significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. Daniel 12, 2, Mateus 25, 46, Lucas 16, 22 e 25, Apocalipse 20, versículo 4. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão. Está em Gênesis 1, 28. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Está em Gênesis 2, 15 e 24, Gênesis 3, versículo 8.
Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 26. O espírito, do hebraico ruar e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. E por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 12, 9, João 4, 23. Junto com a alma, é inseparável dela, compõe a parte material do ser humano, e é o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. O homem exterior, em Romanos 7, 22 e 25, 2 Coríntios 4, 16 e 18, Efésios 3, 16 e 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz da Escritura e o Espírito, a fonte de vida recebida de Deus, o Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando os seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Deu para entender? Agora a gente vai aqui para o tópico de número 3. Tópico de número 3 que vai falar a interação das 3 dimensões, que é o tópico de número 3, que já é o último tópico, tá bom? Você vai acompanhar na tela a leitura desses tópicos aqui e as explicações. É muito importante também entendermos o seguinte: a alma ela é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão especial, sua vocação relacional com o Criador. Então, é a forma de Deus se relacionar. Deus já fez o homem pronto, assim, preparado. É algo maravilhoso, né? O nosso Deus é um ser todo-poderoso, é tudo de bom. Se você não serve a Deus, você não sabe o que você está perdendo, porque Ele é tudo, Ele é maravilhoso na sua criação, principalmente nós, seres humanos. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Glória a Deus por isso. Tópico 3, a interação das 3 dimensões. Corpo, afetos e somatização. O corpo, soma, é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamentos usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, Provérbios 15, 13. O coração com saúde é a vida da carne, Provérbios 14, versículo 30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, Provérbios 17, 22. Identificados como doenças psicomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. Salmos 31, versículo 9 e 10, Salmos 32, versículo 1 e 5. E como se multiplicam em nossos dias. O equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Está escrito em Provérbios 18, versículo 7 e 21, capítulo 21, versículo 23. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Está escrito em Tiago 3, versículo 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, que inclui cuidados físicos, relacionais e saudáveis. Está escrito em Colossenses 3, 5 e 9,
Efésios 4, 25 e 32, Efésios 6 e 18. Quando a crescente busca por medicamentos com solução para o tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Isso está escrito lá em Colossenses 3:8, Efésios 4:31, Tiago 4, capítulo 4, versículos 6 e 10, 2 Coríntios 7, 2 Crônicas 7:14, Isaías 53, versículo 4 e 5. Bom, chegamos agora à conclusão dessa lição. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15, está escrito sobre isso. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Lá em Salmos 42, versículo 1 também está escrito sobre isso. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Está escrito em Neemias 8, versículo 10. Estamos chegando ao final. Você pode responder as perguntas aqui da nossa lição, tá? Se você estudou com a gente e gostaria de responder, pode responder até no comentário aí. Olha, a primeira pergunta. Como é conhecida a doutrina do homem no campo da teologia sistemática? Segunda pergunta. A que perguntas milenares a doutrina do homem responde? Terceira pergunta. Qual o significado da tricotomia? Quarto, qual a distinção entre a alma dos animais e a alma dos homens? Quinto e último, como conceituar espírito? Responda essas perguntas aí no comentário e faça a pergunta que você quiser. E se você discorda também, se você não acredita que existe alma, corpo, alma e espírito, também pode discordar. Fique à vontade, tá? E escreva aí. Deus abençoe vocês que até agora participaram conosco dessa lição da Escola Bíblica. Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.